E se depois da morte não fossem suas palavras, nem suas crenças, nem mesmo suas desculpas que decidissem seu destino final? E se tudo, absolutamente tudo, dependesse apenas do peso do seu coração? Para os antigos egípcios, essa não era uma questão filosófica. Era uma certeza aterrorizante. Eles acreditavam que a morte não era um fim, mas uma travessia perigosa. Um caminho onde a alma precisava provar que merecia continuar existindo. Quando alguém morria no Antigo Egito, sua alma não encontrava descanso imediato. Pelo contrário, ela era guiada por Anubis, o deus com cabeça de chacal, até a Sala das Duas Verdades, um lugar fora do tempo e do espaço, onde a mentira era impossível. Ali, a alma enfrentava o seu julgamento final. Imagine a cena. No centro da sala, uma balança dourada e imponente. De um lado, o coração do falecido era colocado com cuidado. Do outro lado, uma única e frágil pena de avestruz. Mas não era uma pena qualquer. Era a pena de Maat, a deusa da verdade, da ordem e da justiça. Para os egípcios, o coração não era apenas um órgão que bombeava sangue. Era o registro de toda uma vida. Cada ação, cada pensamento, cada intenção, cada ato de bondade, cada momento de coragem, mas também cada mentira contada em segredo, cada traição sussurrada, cada injustiça cometida quando ninguém estava olhando. Absolutamente nada podia ser escondido. O coração era um livro aberto diante dos 42 deuses que serviam como juízes. E então, o momento decisivo chegava. A balança começava a se mover. Se o coração fosse mais leve que a pena, isso significava que a vida da pessoa foi justa e equilibrada. A alma era considerada pura, justificada. Ela ganhava o direito de atravessar para o campo dos juncos, um paraíso eterno, uma versão idealizada do Egito, onde a vida continuava em paz, sem dor, sem fome e sem sofrimento, ao lado dos deuses. Era a promessa da vida eterna. Mas, e se o coração fosse mais pesado? Se o peso das más ações, da ganância, da crueldade, fizesse a balança pender? Aí, algo terrível acontecia. Ao lado da balança, esperando em silêncio, estava Amit, a devoradora dos mortos. Uma criatura monstruosa, com a cabeça de um crocodilo, o corpo de um leão e a parte traseira de um hipopótamo. Os 3 maiores animais devoradores de homens que os egípcios conheciam, combinados em um único pesadelo. Amit não punia. Ela não torturava. Ela fazia algo muito pior. Ela devorava o coração pesado, e com ele a alma inteira. Isso não era o inferno. Era a aniquilação completa. Sem reencarnação, sem descanso, sem memória. Era a segunda morte, o fim absoluto da existência. A pessoa simplesmente deixava de ser, apagada da realidade para sempre. Imagine o terror que essa crença inspirava. Não bastava acreditar nos deuses ou fazer oferendas nos templos. Não bastava rezar. O que realmente importava era como você vivia sua vida, especialmente nos momentos em que acreditava que ninguém estava julgando. O julgamento não se concentrava em erros isolados, mas no peso acumulado de uma vida inteira de escolhas. É por isso que muitos egípcios, durante a vida e em seus ritos funerários, recitavam as chamadas confissões negativas, encontradas no Livro dos Mortos. Eram declarações como: eu não matei, eu não roubei, eu não causei dor, eu não menti, eu não fui ganancioso. Eles não diziam isso para tentar enganar os deuses, isso seria impossível, mas para lembrar a si mesmos e para demonstrar que viviam de acordo com os princípios de Maat. Era um guia moral para manter o coração leve. Mas aqui é que a história fica ainda mais profunda e talvez perturbadora. E se esse julgamento não fosse apenas uma história simbólica sobre o pós-vida? E se o medo de um coração pesado fosse uma tentativa antiga de explicar uma sensação que todos nós conhecemos muito bem, até hoje? A culpa. Aquele peso invisível que carregamos quando fazemos algo errado, mesmo que ninguém nunca descubra. Aquele nó no estômago, aquela sombra na consciência. Talvez os egípcios, ao falarem sobre a balança de Maat, não estivessem falando apenas sobre deuses e monstros em um tribunal divino. Talvez eles estivessem falando sobre a consciência humana.
sobre o fato de que, no final das contas, o nosso maior juiz somos nós mesmos. A ideia de que nossas ações têm um peso real, que se acumula dentro de nós, é uma metáfora poderosa que transcende qualquer religião. E essa noção de um julgamento inevitável, de uma responsabilidade final, não era exclusiva do Egito. Mas o julgamento egípcio leva diretamente a uma questão ainda mais assustadora. E se nem mesmo os deuses estivessem seguros? Uma outra cultura antiga acreditava que até as divindades podiam enfrentar um fim, que até os deuses podiam morrer. No nosso próximo vídeo, vamos mergulhar no paradoxo dos deuses mortais e explorar a crença de que nem mesmo o divino era eterno. Se você acha que o julgamento egípcio era intenso, espere até descobrir por que algumas civilizações acreditavam que o universo passaria por um apocalipse que destruiria tudo, inclusive seus próprios criadores. Se você pensa que apenas os humanos são julgados, o próximo vídeo vai mudar completamente a forma como você enxerga o poder e a mortalidade dos deuses. Obrigado por assistir, e se você gosta de explorar os mistérios mais profundos da história e da mitologia, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nossa próxima jornada. Até lá!